Conto agora que o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, não deve fazer novas indicações para cargos no Ministério até tomar posse da pasta no dia 1º de fevereiro. Segundo o jornal Folha de São Paulo, Lewandowski quer evitar o chamado fogo amigo, que costuma acontecer lá em Brasília quando alguns nomes são anunciados para compor o governo. Muita gente já foi vítima do fogo amigo. Fernando Haddad que o diga, não é mesmo, Fábio Piperno? Acho que ele faz muito bem, fica quieto, espera tomar posse e vai lá e anuncia quando já tiver combinado, acertado e não tem mais, sabe, um jeito de chamuscar reputações. Porque esse negócio, veja, essa coisa que está ocorrendo a conta-gotas lá no Ministério da Justiça, anuncia um, depois o outro, depois tem um evento conjunto de transição, uma coisa estranha em ministério, mas a gente sabe que tem transição quando você vai de um governo para o outro, né? Mas lá, enfim, transição de um ministro para o outro, faz evento. Você viu que no evento estava escrito lá, reunião de transição e tal. É claro que isso também vai alimentando especulações. Então, calma, boca fechada, sai do radar um pouco e só reaparece no dia de assumir, ponto. Não tem, já que não vai assumir agora, não tem por que ficar falando toda hora. O fogo amigo nesse governo ele é intenso, hein, Luiz Felipe Dávila? Não, ainda mais numa transição que é a mais longa da história de qualquer ministério do Brasil. Nunca vi uma coisa tão longa. Por quê? É justamente no momento de transição que começa o fogo amigo, porque começa a história da distribuição de cargos. E rapidamente, Dávila, o pessoal da rádio está de volta também, viu? Que nos une e a gente fica junto agora em todas as plataformas. Pessoal que chega agora pela rádio, nós estamos falando que o ministro Ricardo Lewandowski deve evitar fazer novas indicações até o momento da posse dele marcada para o começo de fevereiro, para evitar o chamado fogo amigo lá em Brasília, evitar críticas ou análises que possam comprometer essas indicações que ele queira fazer ali para os cargos. Pode continuar, Luiz Felipe Dávila. Como esse é o período mais longo de transição que eu já vi no Ministério, período de transição é que cria insegurança nas pessoas que estão nos cargos, porque eles acham que eles podem ser fritados a qualquer momento. Se fosse uma transição normal de Ministério, hoje sai o ministro Piperno, entrou o ministro Evandro, dá tudo certo. Agora, como está essa transição de 3 semanas, que é um absurdo total, evidentemente gera muita instabilidade na equipe. Mas aí nós precisamos lembrar 2 coisas importantes. Primeiro, que os 2 cargos fundamentais já foram escolhidos, que é o Sarro na Secretaria de Segurança e o Manuel Carlos lá no segundo posição do Ministério. E nomes que foram bem recebidos, né? Muito bem recebidos. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto importante, tem um time técnico muito bom no Ministério. E a gente de carreira, que não está lá por indicação política. Por que esse time é importante começar a trabalhar com eles? Eles são a memória dos erros e acertos de políticas públicas que vem sendo feitos ao longo do tempo. E se você quer fazer um bom plano de segurança pública, é bom você conversar com essa turma, é bom você dar credibilidade a essa turma, trazê-las para o jogo, porque eles são a memória da política pública do que deu certo e o que deu errado. Você não cometer o mesmo erro de novo. Então aí, quando está o plano estruturado, você sabe exatamente quem que você quer mandar mexer, que você pode mexer pela segunda vez. Então, evita-se o fogo amigo, aprende com a equipe que está lá e dá, sim, para criar um plano que tenha solidez de dados e fatos e que a gente não repita erros do passado. Tem uma apuração em relação a isso que você traz, que é o ministro Ricardo Lewandowski tem uma preocupação também de não interromper propostas que já estejam em andamento e que funcionem justamente nesse momento de transição que acaba sendo mais lenta do que se esperava. Exatamente porque existem essas pessoas, esses funcionários de carreira que trabalham hoje no Ministério da Justiça e são muitos, e há também uma série de assessores bastante competentes lá que entendem o que funciona e o que não funciona. Então o ministro também não quer dar aquela cara de estou chegando para mudar tudo e desfazer aquilo que já estava em andamento, porque aquilo que pode funcionar deve ser encaminhado e não interrompido. Olha, Evandro, só para um ponto, tem uma coisa que é pior que a corrupção no Brasil. É a descontinuidade de política pública. Quando você chega num ministério, numa secretaria, você quer jogar tudo na lata do lixo que o outro fez, começar do zero, isso é a maior burrice que se faz. Porque você joga fora os aprendizados, os erros e os acertos. Então você joga fora a memória. A pior coisa é jogar fora a memória em política pública. Isso é um desastre para a política pública. Toda política pública que deu certo no Brasil é continuidade, é aprimoramento, é melhoria de políticas públicas começadas em governos anteriores. Gustavo Segré. Vamos tentar definir o que é fogo amigo.
fala mal intencionada de quem queria um cargo ou queria colocar alguém da sua confiança no cargo e não foi bem sucedido na sua tentativa. Porque é a única explicação. Quando o ministro é nomeado pelo presidente, ele conta com a confiança do presidente. Daí para baixo, efeito é o mesmo. O ministro coloca pessoas da sua confiança e que prioritariamente tenham competência para o cargo. Nem sempre isso é válido. Mas o fogo amigo deveria ser uma questão não do amigo, senão do adversário. Quando é fogo amigo, é simplesmente alguma tentativa de alguém do partido governante que não se deu bem na nomeação de um cargo que ele esperava ocupar ou ocupar alguém da sua confiança. E que o ministro Lewandowski esteja fazendo isso, fala de uma pessoa com muito critério e muita inteligência. Para que ter um problema e comprar uma briga quando pode ser evitada? Está perfeito o que ele está fazendo.